Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, queridos amados. Louvado seja Deus por essa manhã maravilhosa em que acordamos, e que nós podemos louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Gratidão, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã, pela vida, pela saúde, pela Tua presença, Senhor, te louvamos. E hoje vamos para o nosso devocional, a palavra do Senhor para nós hoje. O título fala: Não perca Jesus na caminhada. Boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar em um outro horário. Então, o que o nosso título está dizendo? Não perca Jesus na caminhada, na jornada da vida, queridos. Jesus é o nosso guia, é a nossa força, é a nossa esperança. E se Jesus é o nosso guia, a nossa força e a nossa esperança, significa que sem Ele não temos direção, não temos forças e muito menos esperança. Jesus, cada dia que passa, Ele vai aperfeiçoando nossos passos, mostrando pra gente, nos mostrando que sem Ele nós perderíamos a direção, que sem Ele nós não conseguiríamos chegar. A palavra do Senhor em João 14:6 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida, então, queridos, sem o caminho nós não temos direção, sem a verdade nós andamos na mentira, e sem a vida nós estamos como zumbis, como os mortos-vivos. Então, sem Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, não somos ninguém. A palavra do Senhor em João 8:2 fala que Ele é a luz, que quem caminha com Ele anda na luz e não anda nas trevas. Então, querido, estar com Jesus é sempre caminhar na luz, é sempre ter o caminho, é sempre ter a direção, é sabermos que Ele tem o controle de todas as coisas e que nós podemos confiar e descansar nele, que nós chegaremos ao nosso destino em paz e tranquilidade se estivermos caminhando verdadeiramente com o nosso Mestre, Nós somos as ovelhas, Ele é o nosso pastor. E o pastor cuida muito bem de suas ovelhas. E quando Ele é o nosso pastor, nada nos falta. Então, queridos, essa mensagem fica muito longa se eu for entrar em todos esses versículos e capítulos. Mas vamos para a nossa leitura, que diz, Não vamos perder Jesus na nossa caminhada. Não perca Jesus na caminhada, A palavra de Lucas 2:43 fala assim: Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Anualmente, José e Maria iam a Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, subiram à festa, como de costume. Mas depois de caminharem o dia todo na viagem de volta, perceberam que o seu filho não estava com eles, pois andavam em caravanas e pensaram que ele estivesse entre as pessoas e conhecidos. Ficaram tão preocupados com os outros assuntos que os seus olhos e pensamentos não estavam focados na pessoa certa. Esse relato chama a minha atenção para o perigo da rotina, do costume e das ações automáticas que podemos deixar que conduzam a nossa vida. Quantas vezes você ficou ocupado e não deu a devida atenção a Jesus? O olho é um órgão complexo e com alto grau de desenvolvimento, fundamental para perceber o que está à nossa volta. Contudo, ele não é capaz de focar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o motorista de um carro não consegue simultaneamente visualizar a estrada à sua frente
e a bela paisagem ao seu redor, pois se olhar para o lado, a direção se tornará insegura. Do mesmo modo, quando o nosso olhar não estiver voltado para Jesus, não seguiremos na direção certa. Perder Jesus no caminho é andar sem direção, é percorrer qualquer rumo diante da vida. Sem Ele, levantar pela manhã não é uma bênção, mas é um fardo. Quantos de nós levam a vida de modo automático ou perderam a paixão por Jesus? Hoje eu convido a parar por um instante e refletir: onde está Jesus? Não perca o foco, mas permita que Cristo seja o centro da sua vida, pois assim você não andará mais perdido, mas será conduzido a uma vida completa no centro da vontade de Deus. Então, queridos, quando nós andamos com Cristo e nós andamos na luz, nós não andamos em trevas, nós andamos afastados de confusão, de situações contrárias, né? Nós não queremos saber de fofocas, de bochichos, de situações que vão nos afastar de Deus, porque é tão bom sentir essa presença, é tão bom andar com Cristo, que a gente não quer que nada nos afaste desse amor, desse cuidado, dessa direção. Então, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a detectar as coisas ao nosso redor e entender o que nos afasta de Deus, o que nos afasta da presença dele, o que nos faz perder a direção. Quando nós estamos afastados de Cristo, nós não temos direção. É tão maravilhoso estarmos direcionados por Cristo. Por muitas vezes eu e meu esposo nos encontrávamos assim, perdidos em algumas situações, sem resposta para alguma coisa. A gente ia orar e o Senhor nos respondia, nos dava alívio da alma, direção do que fazer, de como fazer. A gente não queria nunca agir de nós mesmos nas situações em que tínhamos dúvidas. Nós sempre entregávamos a Deus e o Senhor nos ajudava a resolver da melhor maneira, e isso é maravilhoso. Por muitas vezes na minha vida, onde tive que encarar de frente algumas situações que eu não sabia o que fazer, eu perguntava para mim mesmo o que Jesus faria nessa situação. O que será que Jesus faria? O que ele responderia? Como ele agiria? E quando eu fazia essa pergunta, eu conseguia entender o que Jesus faria na situação. Então eu não tomava atitudes de mim mesmo, no impulso, né, na explosão, né, mas direcionada por Cristo. Então, quando você tiver alguma dúvida, estiver indeciso, tiver algum problema para resolver e não está sabendo o que fazer, você pergunta assim: o que Jesus faria nessa situação? E você vai orar e analisar e perguntar de todo o coração o que Jesus faria nessa situação. E o Espírito Santo vai falar com você e você vai agir da maneira que Jesus agiria. Lógico, querido, que nós somos humanos e estamos longe de sermos iguais a Cristo, né? Porque isso daí a gente nunca vai conseguir chegar a ser, mas nós devemos cada dia estar mais próximo dele, buscar cada dia mais o caráter dele, que é o que diz na palavra de Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito, que é o caráter de Deus em nós. Então eu sempre falo sobre Gálatas 5:22, porque é muito importante termos esse caráter de Deus em nós, para andarmos nessa luz que é Jesus. Amém, queridos? A nossa frase do dia de hoje fala assim: sua vida só terá sentido quando Jesus for o seu tudo. Deixe Jesus ser o seu tudo. Permita que Jesus entre no seu coração e seja o seu tudo.
e tenha uma vida plena em todas as áreas. Quando o Senhor é o nosso tudo, nós temos plenitude em todas as áreas da nossa vida. Nossa palavra-chave de hoje é direção. Então ande na direção do Senhor. Ande na direção do caminho, da verdade e da vida. Ande na luz do Senhor, como diz a palavra de João 8:2. Bem, queridos, que o Senhor possa falar melhor. Cada coração, cada mente, que possamos ser cheios deles, cheios da presença dele nessa manhã. Que possamos estar conectados 100% com Cristo, na direção dele, caminhando com ele todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa Jesus ser o seu tudo. Eu costumo dizer que eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como é bom encontrar esse tesouro, ter esse bem precioso em nossas vidas. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Fiquem com Deus, queridos, na paz do Senhor Jesus.